A verdade que abala os alicerces daquilo que nos foi ensinado. Uma verdade que nos leva de volta não à Europa, não aos salões de Roma, mas à África, à Etiópia. Uma história com os capítulos finais omitidos não é a história completa. Durante séculos, o mundo leu uma versão da ressurreição que termina quase tão abruptamente quanto começa. Mas a Bíblia Ortodoxa Etíope, com seu vasto cânone de 81 livros, contém os capítulos que faltam. Ela detalha os 40 dias em que Jesus caminhou sobre a terra como um rei ressuscitado, não como um humilde mestre. Ele falou sobre o construtor das sombras, o fogo do despertar e uma batalha espiritual dentro de cada ser humano. Esses ensinamentos poderiam reescrever tudo o que pensávamos saber sobre sua mensagem final. Por que existem 15 livros extras? Todos conhecem a história da Páscoa. No domingo seguinte à sua morte, o túmulo foi encontrado vazio. A pedra havia sido removida. Nas semanas seguintes, Jesus apareceu aos seus seguidores no cenáculo, no caminho para Ema e na margem do mar da Galileia. Deu-lhes uma missão final e, em seguida, ascendeu aos céus. Essa história é contada nos 4 evangelhos da Bíblia Ocidental: Mateus, Marcos, Lucas e João. É o alicerce da fé para bilhões de pessoas. Mas eis a questão. E se isso for apenas um resumo? E se o relato completo e detalhado, o discurso final do Filho de Deus, estivesse preservado em apenas um lugar na Terra? Um lugar protegido por montanhas e desertos. Um lugar que a influência de Roma jamais conseguiu alcançar completamente. Bem-vindos à Etiópia, lar da Igreja Ortodoxa Etíope, uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Enquanto a maioria dos cristãos ocidentais está familiarizada com os 66 livros da Bíblia protestante ou os 73 livros da Bíblia católica, o cânone etíope contém 81. Isso mesmo. Eles têm uma coleção de textos que inclui 15 livros a mais do que a Bíblia padrão. Então, é o seguinte: durante séculos, os estudiosos ocidentais rejeitaram esses livros adicionais. Chamaram-nos de apócrifos ou lendas. Foram escritos em gaélico, uma língua antiga e difícil que poucos estrangeiros conseguiam ler. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que o cristianismo etíope não é um ramo da Igreja Romana. Trata-se de uma corrente paralela de fé que, em muitos aspectos, é mais antiga e está mais diretamente ligada aos apóstolos originais. E tem mais. Arqueólogos encontraram manuscritos etíopes dos evangelhos, como os famosos Evangelhos de Germa, que são surpreendentemente antigos. A datação por carbono situou esses textos em 330 d.C. Isso significa que foram escritos antes do Concílio de Nica, a própria reunião em que o Império Romano decidiu o que seria o cristianismo oficial. Esses textos não são fanfics medievais. São um retrato de uma forma de cristianismo que existia antes de ser filtrada, editada e padronizada por um império político. Esta Bíblia antiga e intocada contém livros que o Ocidente perdeu completamente. O mais famoso deles é o livro de Enoque. Este texto é citado no Novo Testamento, na Epístola de Judas. Mas a Igreja Romana primitiva decidiu removê-lo de seu cânone oficial. Por quê? O mais curioso é que o livro de Enoque descreve uma história impressionante que os primeiros pais da Igreja consideraram aterradora. Conta a história de Leice e conta a história detalhada dos observadores. Um grupo de anjos que vieram à Terra, tiveram relacionamentos com mulheres humanas e criaram uma raça de descendentes gigantes chamados Néfilins. Esses anjos também ensinaram à humanidade segredos proibidos, como fabricar armas, como usar cosméticos e outras artes obscuras. Essa história de anjos caídos e gigantes era estranha demais, confusa demais para a religião limpa e controlada que Roma estava construindo. Então a cortaram. Mas a Etiópia, eles a mantiveram. Eles também guardavam o livro dos jubileus, às vezes chamado de Gênesis Menor. Este texto alega ser uma revelação dada a Moisés no Monte Si. Ele reescreve toda a história do Gênesis, acrescentando detalhes, alterando datas e utilizando um calendário solar completamente diferente.
o que teria desafiado a autoridade dos novos feriados da Igreja Romana. Não se trata apenas dos livros em si, mas também da linguagem. Esses textos estão escritos em gaélico, uma antiga língua semítica. Isso é fundamental. O próprio Jesus falava aramaico, outra língua semítica. Os evangelhos ocidentais, por outro lado, foram todos escritos em grego antigo, a língua comum do Império Romano. Isso significa que os textos etíopes podem preservar uma versão dos ensinamentos de Jesus mais próxima de suas palavras originais, menos filtrada pela perspectiva grega e romana. Isso nos leva ao cerne do mistério. Se a Bíblia etíope é mais antiga, mais completa e menos filtrada, o que ela nos diz sobre o evento mais importante do cristianismo? O que isso revela sobre os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão? Nos evangelhos ocidentais, esse período é breve. Algumas aparições, uma refeição compartilhada, uma ordem final. Mas não é tão simples assim. Na Bíblia etíope, esse é o período mais importante de todos. Jesus não apenas aparece, ele permanece, ele caminha com eles. E por 40 dias inteiros, ele ensina. Este é o livro da aliança, o Meshaf Kedan. Este não é o gentil mestre da Galileia. Este é um rei divino ressuscitado, ministrando uma última e urgente aula magistral ao seu círculo íntimo. E o que ele diz é arrepiante. Ele não está apenas oferecendo conforto. Ele está emitindo advertências. Ele está revelando segredos cósmicos sobre a própria natureza da alma, das trevas e de uma futura corrupção que um dia se apoderará de sua própria igreja. Estas eram as palavras que os discípulos foram instruídos a memorizar. As palavras que formam o conhecimento secreto do círculo íntimo dos apóstolos. E por 2000 anos, elas permaneceram ocultas à vista de todos, protegidas nos mosteiros de pedra, de uma terra que jamais se curvou a um imperador. O que ele disse naqueles 40 dias? E por que o resto do mundo jamais deveria ter ouvido? Não se tratava apenas de uma despedida amigável. Era uma palestra de 40 dias e as lições eram explosivas. A verdadeira lei que Jesus deixou. Nas profundezas do cânone etíope encontra-se o texto que muda tudo, o Meshaf Kedan, ou Livro da Aliança. Os sacerdotes etíopes afirmam que este é o registro literal daquela aula magistral de 40 dias. E o Jesus que fala em suas páginas é uma figura de imenso e aterrador poder. O material original é claro. Ele não fala como o professor gentil com os cordeiros. Ele fala como o rei vivo do céu e da terra, uma autoridade divina que estabelece a lei. Sua ressurreição não foi um fim. Foi o início de seu verdadeiro reinado. E seus primeiros mandamentos são um desafio direto à própria ideia de poder religioso terreno. Ele diz a seus seguidores: a espada de meu pai não foi forjada por mãos de homens, mas pelo Espírito de misericórdia. Este é um mandamento impressionante. Num mundo de guerras santas e conquistas, ele proíbe a violência em seu nome. Não se trata de um chamado avante, soldados cristãos. É um apelo radical ao pacifismo, proferido após ter vencido a própria morte. Mas ele vai ainda mais longe. Redefine a própria natureza da fé. O Espírito, diz ele, será o seu poder, o coração, o seu templo e o amor, a sua lei. Vamos analisar isso. Se o coração é o verdadeiro templo, o que isso significa para as catedrais gigantescas de bilhões de dólares que um dia seriam construídas? Se o amor é a única lei, o que isso significa para o dogma complexo e rígido que mais tarde dividiria a fé? É uma mensagem radical de espiritualidade interior individual. É uma fé que não precisa de sacerdócio, papa ou palácio. E você pode ver imediatamente por que essa seria uma ideia perigosa para qualquer pessoa que tentasse construir uma organização. Mas a parte mais louca é o quê? Ele continua dizendo. Ele não apenas dá ordens, ele faz profecias. Ele os adverte com uma especificidade arrepiante de que sua mensagem está prestes a ser sequestrada. Ele diz que, com o tempo, suas palavras serão distorcidas. Os homens usarão meu nome para construir seus próprios reinos. Ele olha para seus seguidores e diz: muitos clamarão, Senhor, Senhor.
mas seus corações não me conhecerão. E então, esta revelação bombástica. Eles construirão templos de pedra e ouro, mas se esquecerão do templo da alma. Os monges que copiaram esses versos por mais de 1000 anos acreditavam que se tratava de uma profecia direta de um cristianismo futuro corrompido. Uma religião de imensa riqueza e poder político que havia esquecido o templo interior do coração. Outro texto antigo em seu cânone, a Daicália, que significa os ensinamentos, torna-se ainda mais prático. Este texto também é encontrado em outras tradições antigas, mas a versão etíope possui elementos únicos. É como uma lista de regras para a nova comunidade e soa como um ataque direto à religião organizada e rica. Jesus supostamente diz a seus seguidores para viverem com simplicidade, jejuarem e orarem, e se manterem longe de comerciantes gananciosos e governantes corruptos. E então há esta frase, um verdadeiro golpe de mestre. Ele adverte: não sejam como os escribas do futuro que vestem túnicas brancas, mas devoram as casas dos pobres. Este é um reflexo arrepiante do mundo que vemos hoje. É uma profecia de um futuro clero vestido com trajes suntuosos que enriqueceria com as doações dos pobres. Os monges dizem que apenas essa frase foi suficiente para que homens poderosos quisessem que o texto fosse mantido em segredo. Porque se as pessoas o lessem, poderiam perceber que o reino de Deus nunca foi concebido para ser governado de um trono de ouro, mas sim do coração humano. Ele os ordenou a ir ao mundo, não para construir impérios. Ele os instruiu a construir comunidades baseadas no compartilhamento de tudo, na ausência de propriedade privada e na tomada de decisões em grupo. Este era um projeto para uma anarquia espiritual, um mundo sem senhores, e os alertou sobre o que aconteceria com a sua própria imagem. Muitos usarão meu nome para comprar ouro, disse ele, e venderão minha verdade por prata. Olhando para seus seguidores, acrescentou: quando meu nome for bradado pelos poderosos, busquem a tranquilidade, pois lá permanecerei. Esta é uma crítica devastadora a uma religião que um dia seria proclamada por imperadores, reis e conquistadores. Ele lhes dizia desde o início que, no momento em que seu nome se tornasse um instrumento de poder, deixaria de ser sua mensagem. Mas esses alertas políticos e sociais eram apenas o começo. Ele também os estava preparando para uma realidade espiritual muito mais estranha e complexa do que eles jamais poderiam imaginar. Os verdadeiros segredos diziam respeito à natureza da vida, da morte e da própria alma. Mas os avisos eram apenas o começo dos segredos. A cosmologia dualista de Cristo. Os ensinamentos pós-ressurreição na Bíblia etíope vão muito além de meros ensinamentos morais e advertências. Eles se tornam cósmicos. O que a maioria das pessoas não percebe é que esses textos contêm uma estrutura espiritual profundamente diferente do cristianismo ocidental. Tudo começa com a morte. De acordo com esses antigos pergaminhos, o Cristo ressuscitado disse aos seus seguidores que o que eles acabavam de presenciar, a sua própria morte, não era o que eles pensavam que ele lhes havia ensinado. Que a morte não era um fim, mas uma troca de vestes. O corpo, disse ele, é apenas uma vestimenta. Quando se rasga, o espírito permanece. Essa ideia de que o corpo físico é apenas um receptáculo temporário muda completamente o foco da religião. Ela deixa de ser sobre uma ressurreição física única e passa a se concentrar na natureza eterna do espírito. Então, ele revela um fator surpreendente que soa mais como algo da filosofia oriental. Ele lhes diz que cada ser humano carrega 2 fogos. Um fogo arde para cima, em direção a Deus. O outro fogo queima para baixo, na escuridão. Cada pensamento, cada palavra, cada ação, ele adverte, alimenta um desses fogos. Este é um conceito de responsabilidade pessoal radical. Não há como escapar. Sua vida é uma batalha constante entre esses 2 fogos internos. E isso nos leva a um dos conceitos mais aterrorizantes de toda a Bíblia etíope: a morte em movimento. Jesus descreve um estado de ser em que uma pessoa pode estar fisicamente viva. Seu coração está batendo. Ela está respirando. Eles andam por aí, mas suas almas se foram.
Viver sem espírito, diz ele, é caminhar na morte, embora o coração ainda bata. Ele chama esse estado de túmulo silencioso. Ele está falando de pessoas que deixaram seu fogo interior vencer. Aqueles que preenchem seu vazio com ouro, orgulho ou poder. Podem parecer vivos, mas por dentro são apenas recipientes vazios. É uma imagem horrível, porém familiar. Mas por mais estranho que seja, não é nada comparado ao próximo segredo. Então, é o seguinte. Em uma sessão do Livro da Aliança, ele fala de dois criadores. Este é, sem dúvida, o ensinamento mais chocante e incompreensível de todo o cânone. Ele diz que existe o Pai da Luz, que é o verdadeiro Deus oculto. Mas também existe o construtor das sombras. Este construtor das sombras, segundo ele, é um ser inferior e arrogante. É este falso criador, cego pelo orgulho, que moldou a ilusão do mundo. Criou um mundo que parecia belo, mas era vazio. Um lugar onde a verdade e a mentira caminham lado a lado. Isso é o puro gnosticismo. A ideia de que o mundo físico é uma criação imperfeita ou até mesmo maligna e que nós somos espíritos aprisionados nele. Esse construtor de sombras é o Deus do mundo material. O Deus do ouro, do poder, dos impérios, dos templos de pedra. Ele é quem exige obediência, quem governa pelo medo e quem recompensa seus seguidores com riquezas terrenas. Soa familiar? O texto etíope sugere que esse é o ser que os futuros impérios confundiriam com o verdadeiro Deus. Essa foi a maior heresia que a Igreja Romana primitiva lutou para eliminar. Eles caçaram gnósticos e queimaram seus textos. Em 1945, uma coleção desses evangelhos perdidos foi encontrada em um jarro em Nag Hammadi, no Egito. Textos como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Judas diziam a mesma coisa. O Deus do Antigo Testamento era um criador falso e arrogante chamado Demiurgo, e Jesus veio para libertar a humanidade dele. A Igreja Romana chamava isso de o mal supremo. Mas aqui está ele, escondido à vista de todos na Bíblia etíope, supostamente proferido pela boca do próprio Jesus ressuscitado. E nesta versão, a missão de Jesus muda. Ele diz que entrou neste mundo ilusório não apenas para salvá-lo, mas para despertá-lo. Ele é um despertador, um portador de nozes, a palavra grega para conhecimento. Veio para lembrar aos espíritos aprisionados na morte ambulante quem eles realmente são. A verdadeira luz reside até mesmo na escuridão, disse-lhes ele. E bendito seja aquele que a encontra dentro de si. Para ajudar nessa luta, ele revela um último segredo. Em um texto conhecido como os Pergaminhos Celestiais, ele diz: cada pessoa caminha com dois companheiros invisíveis, um anjo e um sussurrador. O anjo eleva constantemente a mente em direção ao céu. O sussurrador a puxa de volta ao pó. Em cada pensamento, uma batalha é travada. E nenhum templo, nenhum sacerdote e nenhum ritual podem vencer essa batalha por você. Somente o coração desperto pode. Uma cosmologia dualista oculta é chocante, mas não é o texto mais perigoso. O segredo final da Etiópia. Jesus viveu. Tudo o que discutimos até agora, os 81 livros, as advertências contra a Igreja, os dois criadores, já é suficiente para desafiar os fundamentos da fé ocidental. Mas a Igreja Tarredo Etíope preservou mais um texto, um tão radical, tão controverso, que foi condenado e enterrado por séculos. É conhecido pelos estudiosos como o Evangelho da Paz. E o mais surpreendente é o seguinte, neste texto, o evento central do cristianismo não acontece. De acordo com o Evangelho da Paz, Jesus não é crucificado. Ele vive. Este texto conta uma história tão radical que é difícil até mesmo de assimilar. Afirma que Jesus, após a traição, escapou de Jerusalém. Ele se retirou para o deserto, como os profetas antes dele, e continuou a ensinar por muitos e muitos anos. Ele não morreu e ressuscitou. Ele simplesmente viveu e ensinou uma mensagem de harmonia com a natureza. O que esse Jesus vivo ensinou? Não uma nova religião, mas um modo de vida. Ele ensinou sobre amor, natureza, cura e equilíbrio. Ele chamou a terra de mãe e Deus de pai.
Referiu-se aos rios como anjos da purificação, às árvores como anjos da vida e ao sol como anjo da luz. Neste evangelho, ele diz aos seus seguidores: bem-aventurada a mão que planta, porque toca a obra de Deus. Este não é um salvador moribundo. Este é um professor vivo, um curador, um místico caminhando descalço pelos campos, ensinando que o céu não é um reino distante, mas uma forma de ver o mundo. Sua mensagem é a paz, uma paz radical, natural, abrangente. Então, vamos ao que interessa. Por que esse texto seria o mais perigoso de todos? Por que ele seria ocultado, condenado e apagado da história, enquanto a história da crucificação se espalhava por todos os cantos do mundo? Vamos falar sobre motivação. O ano é 325 d.C. O local é Nia. O imperador romano Constantino enfrenta um problema. Seu império está desmoronando e ele precisa de uma religião unificada para mantê-lo unido. Ele precisa de controle. Agora, qual história é melhor para construir um império? A de um mestre vivo que diz que o coração é o seu templo, o amor é a sua lei e que você deve encontrar Deus na natureza. Essa mensagem é péssima para os negócios. Ela cria indivíduos independentes. Não exige uma igreja, um sacerdócio, um império ou um salvador moribundo. Uma história onde a humanidade caiu e o único caminho para a salvação é através da crença em um sacrifício monumental específico. Essa é uma história sobre a qual se pode construir um império. Ela exige uma instituição. Exige uma igreja poderosa para ser a guardiã, administrar os sacramentos e deter as chaves do reino. É preciso que a igreja seja salva por meio desse sacrifício. O Concílio de Nica escolheu a história do Salvador crucificado. Era o símbolo perfeito de controle, sofrimento e submissão. Assim, o Jesus vivo tornou-se o Jesus moribundo. Mas isso nos leva à teoria mais ousada de todas. Se ele não foi crucificado, o que aconteceu? O Evangelho da Paz não entra em detalhes, mas outras tradições não. Alguns textos gnósticos e islâmicos afirmam que outra pessoa foi substituída no último minuto. O candidato mais comum é Simão de Cirene, o homem que foi forçado a carregar a cruz. Essa teoria sugere que os romanos, ou talvez uma ilusão divina, trocaram os dois. E Simão foi quem encontrou seu fim na cruz, enquanto Jesus escapou no meio do caos. E se ele escapou, para onde foi? As lendas são inúmeras. Uma teoria famosa, a lenda de Issa, afirma que ele viajou para a Índia e o Tibete, onde estudou com mestres hindus e budistas antes de retornar à Judéia como um ser iluminado. Isso explicaria por que muitos de seus ensinamentos perdidos soam tão orientais. Mas outra teoria, mais contida, aponta diretamente para a nossa origem. Para onde um homem da linhagem de Davi, fugindo da perseguição romana, iria em busca de segurança? Iria para Roma, o coração de seu inimigo? Ou iria para a única nação na terra que já fazia parte de sua história ancestral, o único lugar que abrigava a arca, a presença física de seu pai? Algumas teorias sugerem que ele fugiu para a Etiópia e que seus ensinamentos finais foram preservados lá, longe do alcance do Império Romano, que estava ocupado criando uma versão diferente dele. Enquanto Roma construía um império sobre a cruz, a Etiópia preservava a memória de sua vida. Os monges de lá ainda o chamam de Yeshua, o curador. Dizem que sua verdadeira missão nunca foi morrer pela humanidade, mas despertá-la. Mas não se trata apenas de textos perdidos. Trata-se de uma história perdida. Estamos preparados para a verdade? Então, vamos parar por um instante. Por que a Etiópia? De todos os lugares do mundo, por que essa nação se tornou o repositório desses segredos explosivos e transformadores? A questão é que isso não é por acaso. Para os etíopes, seu país não é apenas uma terra sagrada, é a Terra Santa. Sua ligação não se limita aos apóstolos. Ela remonta a 1000 anos antes de Jesus, à época do rei Salomão. Todos conhecem a história da rainha de Sabá. Na tradição etíope, não se trata apenas de uma visita de estado. A rainha, cujo nome era Micada, viajou da Etiópia para Jerusalém e teve um relacionamento íntimo com Salomão. Dessa união nasceu um filho, Menelik I.
o fundador da dinastia salomônica da Etiópia. Quando Menelik cresceu, viajou para Jerusalém para encontrar seu pai. E é aqui que a história fica surpreendente. Ao partir, ele não apenas levou a bênção do pai, como também, ou alguém de seu grupo, roubou o objeto mais poderoso da terra, a Arca da Aliança. Segundo a tradição etíope, a Arca da Aliança foi retirada do Templo de Salomão e levada para a Etiópia. E afirmam que ela permanece lá até hoje, escondida em uma pequena e discreta igreja na cidade de Axum. É guardado por um único monge virgem, a única pessoa autorizada a vê-lo. Ele nunca sai do recinto da capela durante toda a sua vida. Isso não é apenas um mito que contam aos turistas. Este é o centro da sua fé. O que a maioria das pessoas não percebe é que isso faz da Etiópia, na sua visão, o verdadeiro Israel. Significa que, enquanto Roma era um império pagão, a Etiópia era a nação que literalmente guardava a aliança de Deus. Agora, vamos conectar as teorias mais mirabolantes. O que é a arca? A Bíblia a descreve como uma caixa que guarda os 10 mandamentos, mas também a descreve como uma arma terrível, um dispositivo capaz de arrasar cidades, matar pessoas e permitir a comunicação direta com Deus. Algumas teorias sugerem que a arca não é apenas uma relíquia. É uma peça de tecnologia perdida, uma fonte de energia ou um dispositivo de comunicação. Se isso for verdade, significa que, por 3.000 anos, a Etiópia guardou não apenas uma caixa, mas o poder que a protegia. E isso gera um fator surpreendente que é impossível ignorar. A Etiópia é uma das poucas nações da Terra que nunca foi colonizada na partilha da África. Enquanto todas as outras nações eram subjugadas pelos impérios europeus, a Etiópia lutou e venceu. Eles derrotaram o exército italiano na Batalha de Adwa, em 1896. Seria isso apenas habilidade e coragem? Ou a presença da arca e do verdadeiro cristianismo que ela protegia era um escudo espiritual que mantinha os impérios à distância? E quanto à linhagem sanguínea? A dinastia salomônica, fundada por Menelik, governou a Etiópia por 3.000 anos, até 1974. Esta é a dinastia reinante mais longa da história da humanidade. Eles acreditavam ser descendentes diretos de Salomão, da tribo de Judá, da casa de Davi. E quem mais pertencia à casa de Davi? Jesus. Esta é a teoria final, de deixar qualquer um perplexo. Essa dinastia, que governou a Etiópia e protegeu esses textos secretos, acreditava ser parente direta do próprio Jesus. Não se tratava apenas de uma nação estrangeira adotando uma nova fé. Aos olhos deles, era a família protegendo seu próprio legado dos impostores romanos. Então, devemos simplesmente acreditar em tudo isso? Que a história central do cristianismo é uma farsa política? Que Jesus era um místico gnóstico que fugiu da própria morte? A questão é que não estamos falando apenas de mitos. Estamos falando de evidências físicas. O cânone de 81 livros é real. Os evangelhos de Garma, mais antigos que Nica, são reais. A arca em Axum é uma crença real que moldou uma nação. E os monges do Lago Tana, que ainda leem pergaminhos milenares, são reais. Quando perguntaram a um deles por que guardavam livros tão antigos, ele simplesmente respondeu: porque eles ainda respiram. Só agora, no século XXI, começamos a traduzir esses textos e a levá-los a sério. Só agora, como mundo, estamos percebendo que a versão do cristianismo que herdamos pode ser apenas a edição romana. Uma história editada para fins políticos, de poder e controle. Nas páginas finais do livro da Aliança, há uma última profecia. Ela diz que, nos últimos dias, as palavras esquecidas retornarão, que o Espírito Santo se levantará dos desertos e montanhas, da própria Etiópia. E a mensagem final e oculta de Jesus: voltarei em verdade e não em imagem. Talvez essa seja a verdadeira ressurreição, não de um homem, mas da verdade. A verdade que foi silenciada, enterrada e protegida. Uma verdade que esperou 2.000 anos por um mundo que finalmente estivesse pronto para ouvi-la.
Será que o Império Romano realizou o maior acobertamento da história da humanidade? Deixe sua opinião nos comentários. Curta e inscreva-se para mais verdades ocultas.